Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Episódios Diários da Comuna Espírita de Brasília. Continuo aqui sozinha, solitária, sem a nossa amiga Flávia, que tem nossas agendas, tem diversos compromissos, não estão, se compatibilizando, mas nós não deixamos de estar presentes com vocês. Continuamos, então, com muita alegria e com muita facilidade de entendimento desse livro. Entender é fácil, né? O problema é a gente praticar, mas vamos lá, é falando e todo dia a gente refletindo sobre esses ensinamentos que a gente começa a colocar em prática devagarinho e sempre, né? Dias Melhores, e nosso livrinho, uma psicografia de Carlos Bacelli, pelo Espírito Irmão José. Hoje a lição é na maioria das vezes. Não ligues excessiva importância aos que te criticam o trabalho. Indiferentes ao gosto das criaturas, as árvores frutíferas continuam produzindo, cada qual segundo a sua espécie. O essencial é que estejas fazendo o melhor do melhor ao teu alcance. Se reconheces as tuas limitações, não há necessidade de que ninguém as aponte a ti. Se te sabes servidor imperfeito, é natural que as tuas obras ainda deixem a desejar. Quase sempre, os que mais exigem de tua capacidade são os que não empreendem o menor esforço de realização. Não consintas que a tua boa vontade se anule à força de palavras injuriosas. Os que hoje simplesmente falam serão amanhã chamados a fazer, constatando a enorme distância entre teoria e prática. A história é feita pelo suor dos que a vivem e não pela tinta dos que a escrevem. Para que nenhuma de tuas mãos se arrede do dever a cumprir, não cedas aos teus críticos mais que um de teus ouvidos. Convence-te de que a crítica sincera nunca te alcança pelas costas. Na maioria das vezes, o intuito dos que te malham é o de fazer com que retrocedas no caminho que não se encorajam a seguir. Meus amigos, a questão da crítica. Então, aqui nós temos um desafio, porque nós somos muito ainda voltados à opinião do próximo. E como diz o irmão José, nós somos servidores imperfeitos, e então é natural que ainda deixemos a desejar em muitas circunstâncias. O que importa é a gente prosseguir, o que importa é a gente talvez usar essa crítica, como diz o irmão José, ceder um dos ouvidos para essas críticas que nos chegam, para analisar se nós não podemos melhorar ainda em pontos que não nos está tão transparente assim. Então, irmão José nos fala que, e isso é verdade, né, meus amigos, às vezes quando nós nos propusemos a fazer bem, nos propusemos a mudar, nos colocamos à disposição de alterar o nosso modo de ser, nós recebemos duras críticas, deboches, ironias, ou inclusive, a questão de pessoas que exigem da gente comportamentos acima do que nós podemos entregar. Voltamos a falar que lá no Evangelho segundo o Espiritismo está escrito que se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz por se melhorar a cada dia. Não é pelo homem perfeito, não é pelo homem sem defeitos, mas é aquele homem ou mulher que se esforça a cada dia por vencer as suas imperfeições. Víamos uma palestra na Comunhão, no Comunhão Inspira, é um programa que tem no último sábado do mês, na palestra das 7 horas da noite do sábado. Se não me engano, é Maurício Cury, o nome do palestrante, e ele contou uma história de um livro, de uma psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Humberto Campos, que numa reunião mediúnica, um médium questiona o Dr. Bezerra de Menezes realmente quanto a isso, que lá as características do homem de bem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, quase ninguém dos espíritas consegue ter todas aquelas características e cumprir com todas aquelas qualidades morais que estão escritas lá. E Dr. Bezerra de Menezes, resumindo rapidamente a história, Dr. Bezerra de Menezes fala que, na verdade, nós, e na sua humildade, Dr. Bezerra de Menezes ainda se coloca
páreo conosco, e na verdade não é assim. Nós sabemos que nosso queridíssimo Dr. Bezerra de Menezes está tão mais elevado que nós, mas ele se coloca na nossa posição e fala que todos nós ainda trazemos esses vícios e defeitos. Qual é a diferença? A diferença é que nós não nos comprazemos mais. Não podemos nos comprazer mais desses vícios e defeitos. E tentamos mudar. Então, por exemplo, uma pessoa que mente, ela, claro que é um vício bastante difícil, porque da mentira vem a intriga, vem a calúnia, mas ela vai nessa, se ela é espírita, nessa reencarnação ela vai tentando se melhorar, ela vai cair, ela vai mentir de vez em quando, mas ela não vai mentir mais propositalmente, de forma a prejudicar o próximo com intenção, e sim, ela vai aos poucos tentando não mentir mais, e assim com todos os outros defeitos. Então, meus amigos, que nós nos lembremos quando estivermos desanimados, e realmente bate mesmo o desânimo. Nós nos questionamos e nos cobramos muito quando nós erramos. E principalmente quem está à frente dos trabalhos, espíritas ou não espíritas, muitas vezes dentro da sua religião, ou muitas vezes no seu trabalho, nos seus trabalhos voluntários, a pessoa, às vezes, e muitas vezes, comete vários erros, e essa crítica mordaz que vem, ela nos exige um comportamento ilibado, sem erro nenhum, que não existe. Então, obviamente, temos que ter o esforço diário, o esforço constante por combater os nossos vícios e defeitos, mas lembrando que vamos cair e não podemos nos abater por isso, porque é pior do que errarmos, nos arrependermos e colaborar e nos esforçarmos por corrigir esses erros, é nos comprazermos com eles ainda, ou desistirmos de nos modificar de acordo com os preceitos do Evangelho de Jesus, que estão, rememorados, redivivos no Espiritismo. Então, cuidemos para não cairmos na tentação do desânimo diante das críticas, busquemos enxergar com as críticas aquilo que nós podemos melhorar, que muitas vezes nós não nos apercebemos que estamos caindo naqueles erros, e procurando sempre a melhoria constante das nossas qualidades morais. E é isso, meus amigos, que Jesus nos abençoe essa vontade, esse esforço de progredirmos no bem. Até a próxima. Nós estamos nas redes sociais. No Facebook você pode acessar facebook.com/Comunhão Espírita. No Twitter, twitter.com/Comunhão Oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, @Comunhão Espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades.